Olá! Bem-vindo ao canal do Nerd Recluso. Hoje vamos falar um pouco sobre a equipe Rocket, então vamos nessa! A equipe Rocket é uma organização criminosa, com a sua principal base na região de Kanto, e na região de Unova, com filiais na região de Johto. Eles são liderados por Giovanni, que também atua como líder de ginásio da cidade de Viridian. O objetivo principal da equipe Rocket é a obtenção de pokémons raros e poderosos para continuar com o sindicato do crime, na esperança de algum dia dominarem o mundo. Eles obtêm pokémons pela captura regular, ou mais frequentemente, pelo roubo. Além disso, também fazem experiências desumanas em pokémons para aumentarem o seu poder. Em Pokémon, 3 membros da equipe Rocket, Jessie, James e Meow, são vilões recorrentes, que servem de alívio cômico. Depois de serem derrotados por Ash Ketchum, na cidade de Viridian, eles se concentraram fortemente no jovem treinador, na esperança de roubar seu Pikachu. A persistência do trio os levou a cada região, de Kanto, Johto, Hoenn, Unova, Kalos, Alola e por fim a região de Galar. Como Ash começou a ir para as regiões onde as filiais da equipe Rocket não são localizados, eles atuam também como fundadores de novas filiais na região, embora esta seja apenas uma trama para afastá-los do modo que eles não vão estragar os planos de Giovanni. Eles também aparecem em todos os episódios, com exceção do primeiro em que Ash Ketchum conhece pela primeira vez o Pikachu. Agora contarei a história de cada membro. Começando pela Jessie. Jessie é a cabeça do trio. Ela também é a primeira a tomar alguma posição contra o inimigo. Toda essa bravura talvez se deva à sua difícil e pobre infância. Depois dessas dificuldades, Jessie resolveu, primeiro, entrar para uma escola de enfermeiras Pokémon, onde fez amizade com uma Chansey, mas não pôde ser matriculada porque era uma escola literalmente para Pokémon enfermeiras, e não para enfermeiras de Pokémon. Depois, tentou se matricular na escola técnica Pokémon. Lá, conheceu James e, como ele, não passou nos exames para entrar na escola. Também com James, Jessie se uniu com uma gangue de ciclistas, e fazia sucesso pilotando sua bicicleta ao mesmo tempo que girava uma corrente. Depois disso, Jessie se juntou à equipe Rocket, mas até agora não conseguiu realizar seu maior sonho, conseguir bastante dinheiro para pagar as amarguras de seu triste passado. Miyamoto, a mãe de Jessie, a deixa quando criança para tentar capturar o raro Mew, e tentar ganhar dinheiro com ele, mas foi pega por uma avalanche em uma montanha. Contudo, há quem diga que ela sobreviveu à avalanche, mas perdeu a memória, atuando hoje como Lorelai da Elite 4. Assim como a filha, Miyamoto também fazia parte da equipe Rocket, naquela época, liderada por Madame Ibos, mãe de Giovanni. Por ter perdido a mãe tão cedo, Jessie acabou sendo mandada para um orfanato, no qual as condições de vida eram tão difíceis que havia dias em que ela se via forçada a comer neve para não passar fome. Na região de Hoenn, se tornou uma coordenadora Pokémon. Usando o nome Gesteri Gessebela, acaba se tornando uma grande rival de Mai. Na região de Sinnoh, onde já conseguiu 5 fitas, uma delas por meio de James, que teve de substituí-la quando ela ficou doente, Jessie continua a competir, desta vez como Gessalina, e ganhando uma nova rival, Dawn, ficando no top 4, no grande festival de Sinnoh. Em Pokémon Preto e Branco, Jessie está mais séria e não é mais sarcástica e tensa como nas séries anteriores, mas depois do arco N, Jessie volta a ser cômica, sarcástica e tensa. Na região Kalos ela participa da competição para meninas, exclusiva da região de Kalos. A exibição Pokémon, conseguindo todas as 3 chaves para entrar na classe mestra do torneio, se tornando uma das 3 semifinalistas da competição. Ela acabou se tornando uma grande rival de Serena. Agora vou falar de cada Pokémon da Jessie. Começando pelo Arbok. Foi o Pokémon primário de Jessie na região de Kanto, nas Ilhas Laranja e na região de Johto. A princípio era um Ekans, depois evoluiu para Arbok, no episódio 31. Foi solto logo depois de chegar na região de Hoenn, para proteger um grupo de Ekans, que havia sido capturado por um caçador criminoso. Continuando, temos o Lickitung.
Ele foi capturado pela Jessie, quando estava devorando a comida da equipe Rocket. Lickitung foi acidentalmente trocado pelo Wobbuffet em um festival de troca Pokémon, na região de Johto. O Wobbuffet foi originalmente de um treinador chamado Benny. No episódio 148, Os Truques do Negócio, Jessie acidentalmente trocou seu Lickitung por Wobbuffet. Agora, entrando na região de Hoenn, falarei do Seviper. Pouco depois de se separar de seu Arbok, Jessie o capturou, somente conseguindo fazê-lo depois que o mesmo comeu parte de seu cabelo. Jessie, furiosa, bateu nele até que perdesse os sentidos, permitindo-lhe ser capturado. Dustox. Quando evoluiu pela primeira vez, apesar da diferença de cores, Jessie o confundia com o Silcoon. Apesar de ficar inicialmente desapontada quando seu Cascoon evoluiu para Dustox, pois queria um Beautifly como Dimai, Jessie passou a tê-lo como um de seus Pokémon mais queridos. Foi solto quando entrou em época de reprodução, juntando-se a uma Dustox que pertencia a um outro treinador. Yanmega. A forma como Jessie a capturou pode ser descrita como um roubo, já que ela o fez quando outro treinador havia enfraquecido a Yama antes. Evoluiu logo na primeira batalha depois de capturada, e tornou-se a segunda escolha de Jessie em batalhas. Jessie também comprou um Magikarp, pensando que era um Feebas, para o vendedor Magikarp, o mesmo vendedor que tem enganado James muitas vezes. Ele foi liberado mais tarde no mesmo episódio. Continuando com o Bat, Jessie o capturou logo que chegou na região de Unova, em uma caverna, onde o líder Giovanni passava coordenadas para eles pelo computador. Felice. Jessie revelou que tinha uma Felice, depois de voltar de canto, para lutar junto com o Among Us de James. Entrando na região de Kalos, Jessie acaba capturando a Pumpkaboo, depois que ela tropeçou em seus chifres quando ele apareceu no chão. Atualmente Pumpkaboo é um Gourgeist, que evoluiu em uma troca, que acabou sendo desfeita. Já na região de Alola, Jessie acaba capturando um Mimikyu, com uma bola de luxo quando ele queria os ajudar, já que o mesmo detinha um grande ódio por Pikachu. Agora falarei do James. James nasceu em uma família muito rica, e seu melhor amigo era um Growlithe, presente de seus pais. Até que um dia os pais de James decidiram casar o rapaz com uma garotinha rica, mimada e de personalidade extremamente dominadora, chamada Jezebel. Diante de tudo isso, James acaba fugindo de casa e resolveu se inscrever na Escola Técnica Pokémon, uma escola que ensina tudo sobre Pokémon. Lá, ele conheceu Jessie. Os dois, no entanto, não conseguiram passar nos exames para entrar na escola e acabaram entrando em uma gangue de ciclistas na cidade de Sunny, na qual James era conhecido por utilizar uma bicicleta com rodinhas, até ingressarem para a famosa equipe Rocket. Falarei primeiro do Koffing. James o havia ganho como presente de Natal. Sempre era o Pokémon escolhido de James para as batalhas pois só possuía ele. No episódio 31 em busca dos Giguletes, Koffing evolui para Weezing. Foi solto sob as mesmas circunstâncias que o Arbok de Jessie, para proteger uma manada de Koffing. O golpe mais utilizado de Weezing, praticamente em todos os episódios, é a cortina de fumaça. James havia capturado e deixado seu Weepinbell em um centro de criação Pokémon. Ele acabou evoluindo para uma Victreebel enquanto estava lá. Victreebel é o primeiro Pokémon que passou a demonstrar um tipo de carinho por James. Sempre que James mandava a Victreebel sair da Pokébola, o Pokémon colocava a cabeça de James em sua grande boca. Mais tarde, um vendedor de Magikarp foi atrás da equipe Rocket querendo negociar um Weepinbell por um de seus Pokémon, nesse caso o Victreebel. James ficou relutante e não aceitou, pois tinha muito carinho por Victreebel. Mas no fim das contas, por pressão de Jessie e Meow, James acabou trocando e mais uma vez conseguiu outro Weepinbell, que, por sua vez, evoluiu novamente para Victreebel no mesmo episódio. No final do episódio, os dois Victreebel se encontram, vão embora juntos pela floresta, e nunca mais são vistos. Continuando com a Magikarp. Durante uma missão secreta no navio SS Annie, James foi induzido por um golpista a comprar dele um Magikarp, dizendo que James poderia ganhar muito dinheiro vendendo ovos do Pokémon, e recebendo como prova sua Pokébola dourada, na verdade, pintada de ouro.
Depois que o SS Anne afundou e Magikarp deu muitas provas de sua inutilidade, em especial sendo incapaz de nadar para fora do navio através de um buraco, James furiosamente livrou-se dele. No entanto, isto apenas piorou a situação, já que, ao ser solto tão rudemente, o Magikarp evoluiu para um Gyarados, e gerou um tufão, que jogou não apenas Equipe Rocket, como também Ash, Misty, Brock e Pikachu, com os quais dividiam a condição de náufragos, em uma ilha distante. Esses foram os Pokémons que James capturou, nas regiões de Kanto e Johto. Já na região de Hoenn, James começou capturando um Cacnea. Assim que a equipe Rocket foi ajudada por Cacnea, James lhe deu um saquinho de biscoitos, no qual Cacnea não conseguiu abrir. James então abre o saco de biscoito e pergunta se Cacnea quer seguir jornada com ele e seus amigos. Cacnea não pensa duas vezes e pula nos braços de James, o espetando com seus espinhos. Para mostrar o amor e o afeto por James, toda vez que ele sai da Pokébola, e pula do pescoço de James para abraçá-lo, mas ele não se toca de que está ferindo com seus espinhos. Assim como Victreebel, este foi o segundo Pokémon que ataca James assim que sai da Pokébola. Já na cidade de Eterna, James se viu forçado por Gardenia, líder da cidade, a deixar Cacnea com ela, já que James não tinha a força de treinador que Cacnea precisava para o seu desenvolvimento. James achou melhor deixar Cacnea com ela, para ele se tornar mais forte. Chimepa é um Pokémon que James guardava na lembrança, pois quando ele era pequeno, viu vários Chimepos em um festival que estavam à venda. Entusiasmado, resolveu comprar um, mas ao voltar no local percebeu que o vendedor de Chimepos havia ido embora. James então encontrou um Chimepo em uma feira após ser enganado pelo velho vendedor de Magikarps que havia lhe vendido um Opip, disfarçado de Chimepo. Assim que James o pega, cria laços de união com ele, no qual não o deixava participar de batalhas com medo dele se machucar. Chimepo ficou gravemente doente, e teve que ficar em repouso na casa de Nani e Popopi, em uma mansão de verão que James tinha quando era pequeno. Até hoje ele está lá, mas James prometeu voltar para buscá-lo. O Mime Jr. de James é o Pokémon que James pegou, quando ele deixou seu Chimepo que estava doente para seus avós. Eles então deram-lhe um Mime Jr. como substituto para o seu Pokémon Chimepo. Jessie tomou o Mime Jr. emprestado algumas vezes para participar de concursos. O Carnivine foi o primeiro Pokémon que James obteve na região de Sinnoh. James libertou-o da sua Pokébola depois de lembrar que ele deixou em uma casa de verão de anos atrás. Carnivine tende a saltar para fora e a dar uma mordida na cabeça de James, um hábito que substituiu os abraços dolorosos de Cacnea. Entrando na região de Unova, James capturou Yamask. Ao contrário dos outros Pokémon de James, Yamask não dá a James seu afeto doloroso como Carnivine e Cacnea. A captura deste tipo fantasma de James significa o tom sério que o trio teve na região de Unova. Among Us apareceu pela primeira vez no episódio 770, quando a equipe Rocket atacou Ash e seus amigos. Quando a equipe Rocket foi para a região de Kalos, este Pokémon não foi mais visto. Entrando na região de Kalos, James acaba capturando um Inkay. Inkay é um Pokémon que gosta de roubar comida. Eles encontraram Inkay quando ele estava comendo seus sanduíches do balão. James usa isso para sua vantagem, e pega Inkay com uma Pokébola, apesar da consternação de Jessie e Meow. Entrando na região de Alola, Mareanie foi o único Pokémon de James na região de Alola. Mareanie sempre demonstrou muito amor por James e, assim como os Pokémon anteriores, tentava de alguma forma mostrar o seu amor pelo treinador. Mareanie permaneceu com James por toda sua jornada em Alola. A equipe Rocket recebeu um chamado de Giovanni para retornarem para o QG da equipe devido à falta de conquistas em Alola. Assim como Jessie, James acabou deixando Mareanie no abrigo do Pokémon Bioware. Morpeko é o único Pokémon de James na região de Galar. Foi mostrado pela primeira vez roubando a comida da equipe Rocket. Morpeko passou a sempre aparecer para causar problemas a James e companhia graças às suas duas formas. Ele ficou tão próximo da equipe Rocket que até foi inscrito em uma competição de comida. Após idas e vindas, James finalmente capturou Morpeko em um momento no qual ele sentiu falta do Pokémon. Terminarem falando daquele que é considerado o cérebro do trio. Meow
É um Pokémon do tipo normal e sua diferença em relação aos outros Pokémon é que ele consegue falar e se comunicar de uma outra forma com os Pokémon. Em flashback no episódio 73, vá para o olho de Meow. Mostra suas memórias antes de se tornar parte do trio Rocket, junto com Jessie e James. Meow vivia nas ruas e fazia parte de uma gangue liderada por um Persian. Posteriormente, é explicado como ele foi escolhido como um membro da equipe Rocket e se lembrou como aprendeu a falar a língua humana. Meow queria ser diferente e passou a observar uma escola de dança, tentando imitar alguns movimentos e posições básicas para assim conseguir andar sobre duas patas. Com a ajuda de livros infantis, Meow passou a aprender as letras do alfabeto e, com muito suor e esforço, foi capaz de pronunciar suas primeiras palavras. Meow também tinha o desejo de impressionar uma Meow chamada Meowsy, mas ao tentar uma aproximação, foi rejeitado. Com o coração partido, ele decide se juntar à equipe Rocket como forma de ser um Pokémon diferente. A equipe Rocket conseguiu seu lugar importante na vida de quem acompanha o anime desde o início. Mesmo com seus planos que nunca dão certo, eles conseguem participar, de alguma forma, de todo o corpo do anime, trazendo alegria para todos que assistem. Seus Pokémon conquistaram e ainda conquistam muito espaço no anime e em toda a franquia. É impossível falar sobre Pokémon e não se lembrar de Jessie, James, e o Meow falante. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.